Olá, muito boa tarde para você. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um Meio Dia Catarina. Pontualmente, 12:30. Confira agora os destaques da edição de hoje. A auditoria do Tribunal de Contas do Estado aponta problemas nas estruturas de pontes e passarelas de Santa Catarina. Cão policial da PM de Blumenau, no Vale do Itajaí, será personagem de um episódio de um programa produzido por uma produtora independente para um canal internacional. A atuação dele chamou atenção em março desse ano, quando localizou um suspeito dentro de um mangue. Futebol, Chape entra em campo em jogo decisivo pela Copa Sul-Americana. E ainda, Claudinei fala sobre o melhor Avaí de 2017. A equipe principal que contra o Palmeiras deve ser essa mesma equipe. Eu acho importante a gente ter essa repetição da equipe, desde que as coisas estão correndo bem, é lógico, né? A gente repetir, procurar manter a equipe, a gente continuar tendo os mesmos resultados também. Inaugurada na capital a primeira galeria de arte pública. São 6 obras que fazem parte de um projeto de revitalização de uma das principais ruas da capital. O Meio Dia Catarina, desta terça-feira, 25 de julho, já está no ar. Meio-dia e 32 minutos, estamos aqui com você até 1h30 da tarde. E como você já sabe, você deve participar conosco mandando já o seu recado. Hoje também tem entrevista, né, Gustavo? Exatamente, daqui a pouco tem uma entrevista muito interessante de uma catarinense que está perto da NASA, vai apresentar um projeto lá muito interessante. Então daqui a pouco tem essa entrevista, mas lembrando, Sibeli, que você de casa pode e deve interagir conosco, fazendo denúncias de problema no seu bairro, dando sugestões, críticas, claro, também são sempre muito bem-vindas. Então, para isso, nós utilizamos principalmente o nosso WhatsApp, no 489-9608-7554. Também Twitter e Instagram, @meiodia Catarina, e a nossa fanpage no Facebook, /meiodia Catarina. Não curtiu? Curta lá. Não nos seguiu? Siga-nos. As plataformas estão aí, disponíveis para você entrar em contato conosco. Comece já a mandar o seu recado, que rapidinho a gente já interage com você. Começamos falando sobre a atuação da Polícia Federal no estado hoje, que faz uma operação contra a pedofilia em 14 estados, incluindo Santa Catarina. Mais de 70 mandados judiciais estão sendo cumpridos em 51 cidades. Por isso a gente fala desde já com Juan Todescati, que está por dentro do assunto e passa as informações para a gente. Boa tarde, Juan. Boa tarde, Sibeli. Boa tarde, Gustavo. A você que acompanha o Meio Dia Catarina. Uma grande operação da Polícia Federal foi deflagrada hoje. O nome da operação é difícil até, Glasnost. É um nome em russo, principalmente porque os criminosos utilizavam servidores russos para armazenar e trocar imagens, vídeos e fotos de pedofilia. Foram 14 estados, uma mega operação da Polícia Federal, mais de 50 cidades, 30 mandados de prisão cumpridos. Operação Glasnost, então, sendo deflagrada pela Polícia Federal em 14 estados do país, inclusive em Santa Catarina também. E essas pessoas envolvidas, elas já estavam sendo investigadas desde 2013. Então, o embasamento da Polícia Federal, sem dúvida, é muito grande para pedir a prisão dessas pessoas. 30 presos, mais de 50 municípios e 14 estados do país estão passando aí por essa operação Glasnost, lembrando que é um nome russo em referência aos servidores que são utilizados para eles para compartilhar. Era uma espécie de site que promovia o encontro, a troca de mensagens entre pedófilos do mundo todo. Troca de imagens, troca de vídeos, e eles compartilhavam, produziam e armazenavam pedofilia. Tudo isso é crime, é claro, e a Polícia Federal já prendeu 30 pessoas, Sibeli. Tá certo, Juan. Uma grande operação da Polícia Federal que atinge também o estado aí contra a pedofilia. Tem um detalhe, Sibeli, o Juan vai falar mais daqui a pouquinho ou não? Ele volta depois com outras notícias. Ah, depois então ele volta com outras notícias. Então tá, até daqui a pouco não, mas é o seguinte, hein? A questão no tratamento com esse tipo de criminoso é totalmente diferente daquele discurso, inclusive, que a gente debatia ontem aqui com o doutor Edgar, né? Da questão de nós termos presídios capazes de ressocialização. Aí é uma opinião, eu que estou falando, não sei o que você de casa acha, mas tem uma condição de se ressocializar de novo, né? Porque se aproveitar de até bebês, né, fotos de bebês, né, em ato sexual,
Pelo amor de Deus, como é que um cidadão desse vai ser ressocializado? Aí a questão já entra aqui, na cabeça, né? Não regula bem, é até um elogio. O tratamento do Estado com esse tipo de cidadão, hoje, pelo menos, eu entendo que é muito tênue, né? Porque tem uma série de benesses e tudo mais, e se bobear, né? Como a gente tem visto recentemente, o cidadão ele fica há algum tempo preso, como foi agora, a questão aí da Lava Jato, vários deles denunciaram Lava Jato, e fica depois numa boa, porque vai para uma prisão domiciliar. E vai ver a casa desses caras aí, que foram muitas delas construídas, inclusive, com desvio de recurso público. E o cara mora numa mansão. Que prisão é essa, né? O cara vai para uma mansão, uma prisão domiciliar, tem lá travesseiro de ganso, com pena de ganso, sabe? O tal de pena de ganso, 2 milhões de fios egípcios, aí compra do bom e do melhor. A mulher de um desses cidadãos aí foi, inclusive, flagrada no supermercado, no dia que o cara foi para a prisão domiciliar, foi flagrada no supermercado comprando vinho, uísque, até uma festa, né? Porque o cara volta para casa, inclusive não botou tornozeleira eletrônica, porque acabou, isso, tornozeleira eletrônica virou artigo de luxo, né? Igual aquele relógio da Apple agora, quem tem é porque é bacana, entre aspas. O complexo penitenciário de Florianópolis foi alvo de tiros no fim dessa madrugada. O Lucas Miranda tem mais informações. Os disparos aconteceram por volta das 4h15 da madrugada. Segundo a Copom, esse foi o portão alvejado. Dá para ver pelo menos 5 marcas de tiro, mas ao todo foram 8 disparos ouvidos. Uma moto passou por aqui com 2 indivíduos e um deles foi quem fez esses tiros. No momento, a Polícia Militar faz rondas no local para tentar encontrar suspeitos, mas até o momento ninguém foi encontrado. Muitas vezes esse é o local em que parentes dos presos ficam aguardando para fazer as visitas, mas felizmente ninguém ficou ferido na ação. Ninguém foi preso até o momento, mas a gente segue acompanhando. Até o fim dessa edição, a gente atualiza você sobre o caso. Dinheiro público para fazer turismo. Os ex-prefeitos de Tunápolis e São João do Oeste foram condenados por ato de improbidade administrativa. A repórter Jaqueline Dutra tem os detalhes. Os ex-prefeitos de Tunápolis e São João do Oeste, Enoy Schirrer e Sérgio Luiz Taisen, foram condenados por ato de improbidade administrativa. Segundo o Ministério Público, eles utilizaram de dinheiro público para fazer turismo. O município de Tunápolis pagou R$16,8 mil e o de São João do Oeste R$16,6 mil pelas viagens feitas na Europa. Os dois ex-prefeitos foram condenados a restituírem o dinheiro usado, mais multa de 50% sobre o valor, suspensão dos direitos políticos por 5 anos e proibição de contratação do poder público pelo mesmo prazo. A decisão é passível de recurso. Jaqueline Dutra, de Chapecó. E um crime chocou o município de Santa Cecília, no oeste do estado. Um homem de 57 anos foi encontrado morto e a mãe dele, de 83 anos, amarrada. A repórter Camila Constantini tem mais informações. A polícia denominou o caso como latrocínio, roubo seguido de morte. Bandidos invadiram uma propriedade em Santa Cecília, às margens da BR-116, no sábado, e a polícia atendeu a ocorrência apenas no domingo. Uma senhora de 83 anos foi amarrada em um dos cômodos da casa e o filho dela foi encontrado sem vida e com um corte no pescoço. Para a polícia, a senhora relatou que estava amarrada desde as 3 horas de sábado. Ela estava debilitada e precisou ser atendida pelos bombeiros. Os bandidos fugiram com o carro da família e a polícia ainda não tem pistas. Voltamos ao estúdio. Tá certo. O cão policial Brutus, o 10º Batalhão de Polícia Militar de Blumenau, no Vale do Itajaí, será personagem de um episódio de um programa produzido por uma produtora independente para um canal internacional. Olha só. Segundo a PM, será contada a história de uma perseguição que o animal participou em março desse ano. Na época, a PM filmou a ação de Brutus, que encontrou 2 homens suspeitos da tentativa de assalto a uma agência dos Correios no centro de Blumenau. O cão guiou os policiais pela mata fechada, localizou um dos suspeitos, deu sinal para os agentes de segurança, empinando as orelhas e a cauda, e em seguida entrou no banhado e foi até o homem, que emergiu da água.
O outro homem que estaria envolvido na tentativa de assalto também foi preso em um matagal e encontrado com o auxílio do cachorro. A PM, a produtora, informou que a série é sobre perseguições e ocorrências policiais com destaque mundial. A previsão de exibição é janeiro de 2018. Muito bacana. E essa atuação do Cão Brutus teve grande repercussão. A gente noticiou aqui no Meio Dia Catarina, né, Gustavo? Sim, foi notícia aqui no Meio Dia Catarina e a gente fica feliz, né, quando vê um animal como esse, para muitos animal de estimação, mas ali está atuando, está trabalhando. E muito legal mesmo. Até sou suspeito para falar porque eu gosto muito de cachorrinho, né? Aquele não é o caso do cachorrinho, aquele é um cachorro grande. Mas também seria interessante, viu, Sibeli, se a Polícia Militar aqui de Santa Catarina, que é extremamente competente, conseguisse, por exemplo, treinar um cãozinho desse para conseguir detectar corrupto. Né? Dá uma cheiradinha na cueca, ver se o cara tem $1, alguma coisa, aquele rolo todo, dá uma cheiradinha na mão, ver se não tem cheiro de chave de triplex, esse rolo, enfim, seria bacana também. Agora, parabéns, hein, pro Brutus, que infelizmente não vai poder ouvir aqui o nosso elogio, mas Brutus, tu és o cara. Muito bom mesmo. Tá certo, é uma boa ideia, quem sabe surge um cachorro treinado para esse tipo de operação. 2 casais de Santa Catarina vão receber R$120 mil do Estado e de uma entidade filantrópica religiosa por terem as filhas trocadas na maternidade em 1988. A sentença por danos morais foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A ação tramitou em segredo de justiça e a cidade onde ocorreu o caso não foi divulgada. Segundo informações do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desde que os bebês nasceram, os pais perceberam as diferenças nas crianças e um dos casais chegou a se divorciar por desconfiança de infidelidade. Em 2010, quando tinha 22 anos, uma das jovens realizou um exame de DNA, o que trouxe à tona toda essa história e a troca de bebês. Uma daqueles casos, né, Gustavo, inacreditáveis, e agora foi solucionado. Não sei se tarde demais, mas pelo menos souberam aí da troca dos bebês. Pois é, aí a questão entra, às vezes, no detalhe de um pequeno erro que causa um prejuízo irreparável, né? Você é mãe, Sibeli, você teve o seu bebê numa maternidade, sabe, né? Assim que o bebê nasce, vai lá, coloca a fitinha, deu, tá resolvido, né? Sabe quem que é, o filho e tal. Aí quando dá essa troca, porque eu acho que é a única forma, né? Você trocar a fitinha ali que é colocado no pulso assim que o bebê nasce. Mas o que não dá para entender é que o procedimento padrão, também tenho filha, também pude acompanhar o parto da minha filha ao lado da minha esposa, nasceu o bebê, vai lá e coloca a fitinha, né? Então, deixa para depois, aí acontece esse tipo de coisa. Realmente, fica aí um pequeno erro, entre aspas, que causa um prejuízo muito grande no futuro. O Marcos de São José está interagindo conosco, e ele falando ainda sobre aquela questão da operação da Polícia Federal, dizendo assim, ó, boa tarde, amigos, ó, para um animal... Palavras dele, tá? Para o animal que estupra uma criança só castrando, não só criança não. Acho que qualquer tipo de estuprador deve ser castrado. Alguns países do mundo utilizam a tal da castração química. É uma coisa que, pode ter certeza, viu, Marcos? Vai vir a debate na próxima eleição presidencial que vai pegar fogo. Siga mandando seu recado pra gente, a gente vai passar tudo aqui pra você, vai conversar com você ao vivo. Depois do intervalo, tem futebol. 12h e 43 minutos, o Meio Dia Catarina volta já, sai daí não. De volta, 12h e 46 minutos, e agora sim para falar de futebol. Vamos lá, começamos o bloco de hoje de esportes, falando, Sibeli, sobre o Joinville, que confirmou participação numa próxima competição que para muitos vem sendo esquecida em Santa Catarina, mas o Jack não quer saber disso não, o Jack vai para ela, sabe qual é? Olha aí, vamos ver a matéria que saiu lá no site oficial do Joinville Esporte Clube. Jack participará da Copa Santa Catarina 2017. Diz a matéria lá do site. O Joinville confirmou na tarde desta segunda-feira, dia 24, sua participação na Copa Santa Catarina. A competição será disputada por 5 equipes do estado e o campeão garantirá vaga direta na Copa do Brasil de 2018. A Copa Santa Catarina começará no dia 8 de outubro, com a final sendo realizada no dia 3 de dezembro. Além do Jack, outras 4 equipes vão participar da competição. Olha aí, o Atlético Tubarão, o Brusque, o Inter de Lages e o Almirante Barroso.
Então, agora definido também o critério técnico, né, de classificação do campeão da Copa Santa Catarina, vai disputar a Copa do Brasil. Havia um imbróglio em torno disso, foi confirmado no Conselho Técnico, tá batido o martelo, esses são os times que vão participar. Boa sorte, rapaziada, e que bacana, né? A Copa Santa Catarina que já movimentou muito o nosso estado aqui, quando os nossos times, principalmente Figueirense, Avaí, o Criciúma, naquele período jogava a Série A do Campeonato Brasileiro, mas também Figueirense, Chapecoense, Joinville, em outros tempos, quando a gente não disputava a Série A nem Série B do Brasileiro, geralmente era a Série C, quando estava na Série C e quando era o sufoco danado para ganhar da rapaziada do Rio Grande do Sul para chegar à próxima fase. Lembra, amor? Era terrível, né? Era um suador. Brasil de Pelotas, jogava com o Brasil de Pelotas lá, é de chorar. Parece que, vai pra Pelotas, perdeu, acabou, nem vai, joga pela internet, naquela época não tinha internet, joga, sei lá, joga pelo telefone. Então tá, vamos falando em jogo, hoje nós teremos Copa Sul-Americana, segunda fase, jogo da volta, olha aí, jogo 7h15 da noite, lá na Arena Condá. Lembrando que na partida de ida, em Buenos Aires, a Chapecoense perdeu para o Defensa e Justiça, jogo que aconteceu lá em território argentino, perdeu por 1-0. Então a Chapecoense precisa reverter esse resultado e a gente vê agora os preparativos do Verdão do Oeste com Jaqueline Dutra. A Chapecoense enfrenta em casa na noite de hoje o Defensa e Justiça. Os arquirrivais hermanos entram em campo com vantagem sobre o Verdão, que deve apresentar uma tática diferente para reverter o resultado. Esse jogo ele se torna mais atípico porque é um time argentino e que tem uma boa vantagem. 1-0 para um time argentino é uma boa vantagem. Então a gente vai procurar surpreender e fazer algo diferente, mesmo sem tempo para treinar, mas fazer, digamos assim, um outro plano, acrescentando a isso que a gente já vem apresentando. Com a derrota na Argentina, a Chapecoense precisa vencer em casa para se classificar para a próxima fase da Copa Sul-Americana. O torcedor está confiante para o jogo e acredita na vitória do Verdão do Oeste. Expectativa boa, né? 1-0 para reverter, eu acho que não vai ser tão difícil, né? Eu acho que tem condições de reverter, sim. O time está meio bem entrosado, acho que voltou a vencer de novo, voltou com confiança, né? Acredito que vai dar uma expectativa boa. Vamos estar aí, vamos torcer, vamos acompanhar o time desde o início ao fim. Vai ser um jogo complicado, né? Que time argentino, né? Brasileiro sempre não se dá muito bem, né? Mas esperemos aí casa cheia aí, que o nosso time aí vai para cima dos caras aí, vamos reverter esse resultado e vamos se classificar para a próxima fase. Que seja um bom jogo, a Chape leve a vitória e deixe todo mundo de Chapecó bem feliz, né, com o resultado, deixando a gente orgulhoso do nosso time do coração. A expectativa é de casa cheia. Quem ainda não adquiriu seu ingresso pode estar comprando na bilheteria do clube. Os valores são de R$ 80 na geral e visitantes, R$ 120 na social e R$ 150 nas cadeiras. E resultado, e joga, além desse jogo em casa, nessa semana tem um outro em casa também, já no domingo, só que daí pelo Campeonato Brasileiro da Série A, vai jogar contra o Atlético Goianiense, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro, hein? Chapecoense para o jogo de hoje está escalada, a gente vai mostrar para você já aqui, no 4-1-4-1 é o esquema do técnico Vinícius Eutrópio. Olha aí como é que vai achar para campo hoje. O goleiro tá na boca do povo, é ele, Jandrei, o Barrudo. Depois tem Fabrício, Bruno, Douglas Grolli, Apodi e Reinaldo, essa defesa. Depois tem ali o Moisés Ribeiro, Luiz Antônio, Lucas Mineiro, Lucas Marques e Seiras formam outra linha de 4. E também, além do Seiras, nós temos o atacante Arthur, fechando então o esquema 4-1-4-1 do técnico Vinícius Eutrópio para o jogo de hoje. A gente já volta a falar de futebol, porque antes um recado muito importante para você, hein? Você sabia que ter uma vida sexual ativa ajuda a manter o corpo e a mente sãos? Com a Z21, você vai resgatar sua vida sexual. A Z21 não é remédio, é um suplemento vitamínico totalmente natural. Por isso não tem contraindicação e qualquer pessoa pode tomar, viu? Ligue para 0800 024 42 22 e peça já o seu, tanto homem quanto mulher. Não precisa ter vergonha, viu? Porque temos atendentes homens e mulheres. O AZ21 é um poderoso vasodilatador que lhe ajuda a ter uma ereção rígida e combate um problema que atinge milhares de homens, a ejaculação precoce. Com a tecnologia Active Max, ele age mais rápido e proporciona maior duração dos efeitos.
requisitos. Assim, você terá uma relação sexual mais longa e, consequentemente, muito mais prazerosa. E atenção, ligou agora, mas não deixa de ligar agora, tem que ser agora, viu? Ligou agora, tem promoção. Você adquire 4 meses do AZ21 e se estiver com o CPF em mãos, vai lá, telefone já com o CPF em mãos, ganha de presente mais 2 meses de tratamento. Ou seja, são 6 meses pelo preço de 4 e o pagamento em até 10 vezes. E a entrega é gratuita. Detalhe, o AZ21 você não vai encontrar em farmácias, hein? Apenas no 0800 024 42 22. Repetindo o telefone então, promoção valendo agora, 0800 024 42 22. AZ21. De A a Z, mais de 21 motivos para você voltar a ser feliz. Muito bem, rapaziada, vamos falar do Avaí agora, porque pro técnico Claudinei Oliveira, a fase que vive o Avaí é a melhor do ano de 2017. É o melhor Avaí até aqui. Não é não, Claudinei? Fala pra gente. Eu não sei se o ideal para a competição toda, mas principalmente da competição, né, de acordo com o rendimento que esses atletas estão tendo, eu acho que a nossa melhor equipe, a nossa estrutura é essa. O João Paulo, o diretor, fez um grande jogo, né, consistente na parte defensiva, lógico que sofreu um pouquinho, como o Leandro sofreu pela qualidade dos atletas do Cruzeiro, mas fez uma bela partida, na minha opinião, né, e o Capa volta para o seu titular lutando novamente no próximo jogo. Vamos ver se o União saiu com 2 no pé, se vai ser alguma coisa grave ou não. Caso contrário, a equipe que se contra o Palmeiras deve ser essa mesma equipe. Eu acho importante a gente ter essa repetição da equipe, desde que as coisas estão correndo bem, lógico, né? A gente repetir, procurar manter a equipe, a gente continuar tendo os mesmos resultados também. E uma outra informação não tão boa é referente do Avaí, do capitão Marquinhos Santos, né? O camisa 10 do Leão da Ilha detectou uma lesão grave no joelho e com isso vai ficar um tempo afastado dos gramados e por consequência, claro, vai precisar tratar e vai desfalcar o Avaí por algum tempo. Mas o Avaí se encontrou, pelo menos por enquanto, sem o Marquinhos Santos entre os titulares. Você imagina se fosse uma situação inversa, né? Que o Avaí tivesse se encontrado com o Marquinhos. É claro que o Marquinhos ajuda o Avaí não só dentro de campo, como também certamente no vestiário, quando está no banco de reservas, passando orientação para a molecada, para atacantes mais jovens, né, do time azul, enfim, e até para os jogadores que são mais experientes e não conhecem a realidade, a característica de jogo do Avaí, característica de jogo que o Claudinei encontrou uma forma de jogar nessa Série A do Campeonato Brasileiro. O próximo adversário do Avaí é o Palmeiras que é o 5º colocado, o jogo é sábado, 7 da noite no Allianz Parque. O Avaí tem um excelente aproveitamento quando joga com os times que estão na parte de cima da tabela, né? Quando a situação é com os times que estão lá embaixo, a situação é mais delicada. O Palmeiras é o 5º colocado. Quem sabe aí o Avaí consiga fazer um bom resultado, porém, o Palmeiras vem numa ascendente muito grande, será um jogo duríssimo para o Avaí lá em São Paulo. Muito bem, falar do Criciúma agora, que é o seguinte, olha só, o Inter de Porto Alegre tem um jogo hoje pela Série B do Brasileirão, e para você que acompanha aqui conosco a Série B, sabe que o Inter está fora do G4. E tem um jogo hoje que é o dia D, para quem? Guto Ferreira. O técnico do Inter corre risco de perder o cargo. Pois é. E aí, com essa situação, sabe quem é que está lá na boca do povo, ou nu, para ser contratado? Não é o Edson Gaúcho do futebol, é o Luiz Carlos Link. Então, rolou um buchicho. O Inter quer o Luiz Carlos Link. Aí o Edson Gaúcho disse o seguinte: o Inter não procurou o Criciúma nem o Luiz. Conversei com ele, no caso técnico. Há especulações, não dá para negar. Onde há especulação, pode haver verdade, mas até agora ele não foi procurado. Luiz está fazendo um excelente trabalho, não tenha dúvida, né? Tem o lado de já ter jogado no Inter, mas não quer dizer que vá. O pensamento dele é ficar no clube, lógico, que pode chegar uma proposta irrecusável e ele sair. Estamos preparados para tudo, mas o que conversei com ele, no caso o Luiz, e me deixou tranquilo. Se tiver algo, vai me avisar. Ele garantiu que não tem nada e se tivesse, me contaria. Então o Edson Gaúcho, pelo menos até aqui, está seguro da permanência do Luiz Carlos Link, o técnico da equipe do Criciúma. Mas tem um detalhe, né? Tudo passa principalmente pelo jogo de hoje à noite entre Internacional e Oeste. E geralmente quando tem esse burburinho na imprensa do Rio Grande do Sul, olha, dificilmente a rapaziada por lá erra. Mas claro,
mais uma vez insisto, passa antes por esse jogo de hoje do Inter com o Oeste. Inter que inclusive está se reforçando, contratou o Camilo, ex-chapecoense, e que estava no Botafogo, não vinha numa temporada, numa sequência de jogos tão boa assim, mas está lá, chegou no Inter, e além dele, o Leandro Damião, o Inter se reforçando para buscar essa vaga à Série A do Campeonato Brasileiro, competição que é duríssima na Série B, né? O Inter de repente pensou que ia ser mais fácil e tal, mas ó, você encontrou pedreira pela frente. Falar do Figueirense, porque o goleiro Saulo, que inclusive teve uma falha no último jogo contra o América Mineiro, vai destacar aqui, na entrevista coletiva, a situação de ter, na sequência, 2 jogos em casa. O Figueirense, o primeiro dos jogos é contra o Vila Nova, time que está lá em cima, no G4, é parada dura. Saulo, e esses 2 jogos em casa, hein? E trabalhar firme para esses 2 jogos em casa, 2 jogos bons, que é onde nós acreditamos que conseguimos 2 bons resultados, né? E não tem outro resultado a não ser a vitória. A gente consegue dar uma reviravolta nessa situação incômoda que nós estamos vivendo hoje. É bom nesse momento estar próximo das pessoas queridas, né? Próximo do nosso torcedor. É claro que a torcida vai lá para cobrar e tem todo o direito disso, mas eu acredito que a torcida também vai incentivar a gente nesse momento. Nessa hora nós precisamos unir forças com todo mundo, nós, atletas, diretoria, torcida, nossos familiares, toda a força que vier é importante para que juntos consigamos sair desse momento, dessa fase incômoda que o Figueirense está passando. Essa a fase incômoda nós chamamos aí dia 25 de julho, veja só, a fase incômoda que dura desde o Campeonato Catarinense, quando o Figueirense fez uma campanha terrível e não tem se encontrado também nessa Série B do Campeonato Brasileiro, pelo menos até aqui. O Figueirense tem que colocar na cabeça o seguinte, e o torcedor do Figueirense também tem que ter essa consciência, que o time vai brigar para não ser rebaixado para a Série C. Essa tem que ser a prioridade. Daí para frente, meu amigo, tudo é lucro. Tem muitos telespectadores falando aí exatamente desse descontentamento com o Figueira, né? O Ademir Corrêa de Biguaçu disse que não gosta de criticar, mas o Figueirense perdeu a vergonha e o respeito pelos torcedores. Os torcedores estão indignados mesmo, né? Se perder a próxima, tem que fechar para balanço, concordam? Diz o Ademir Corrêa de Biguaçu. O Michel de Barreiros disse: Gustavo, estão acabando com o Figueira. Temo pelo Alvinegro se tornar uma portuguesa futuramente. Não sei se seria para tanto, né? A situação que o Figueirense enfrenta um inferno astral terrível, né? A gente viu isso no Campeonato Catarinense, aí imaginava que poderia ter alguma coisa diferente na Série B. É claro que a gente sabia que o Figueirense precisava se reforçar, e esses reforços sempre, o que acabam ocasionando? Essa situação de você buscar um entrosamento, ter um time para maturação, um tempo para maturação desse time. E o campeonato estava andando, o Figueirense está contratando gente ainda. Então, é de fato que para brigar para subir fica muito complicado. O Figueirense tem que focar para não ser rebaixado. E eu volto a insistir, eu não acho o time do Figueirense de todo ruim, não. Eu acho que é um time que, pro ano que vem, talvez dê bons frutos. E tomara que daí na Série B do Brasileiro. Ainda falando do Figueira, o Kiev de Palhoça disse o seguinte: ontem achei sensacional a ideia que um telespectador propôs com a contratação do técnico Joel Santana. Realmente, com toda a experiência de um campeão brasileiro, o Figueirense tem a chance de se reerguer. É o torcedor tentando acreditar em algumas possibilidades, né, Gustavo? Mas o Papai Joel não dá, né? O Papai Joel já deu a contribuição que tinha que dar para o futebol brasileiro, mas claro que a gente respeita a sua opinião. Agora eu acho que também o problema do Figueirense não vem da ordem técnica, no entendimento. Muita gente, muitos torcedores, inclusive, acham, não, o problema do Figueirense é o técnico e tal, mas Marcelo Cabo no ano passado foi campeão da Série B contra o Atlético Goianiense. E tem um outro detalhe também, o Figueirense, mas contratou mal, o Figueirense contratou lá no começo do ano, se você lembrar, por exemplo, o Bill, que foi o artilheiro da Série B do ano passado. O cara chegou aqui numa draga danada, não fazia gol de jeito nenhum, né? Então, contrataram. Aí é questão de entrosado, tal do encaixe, que no Figueira até aqui não aconteceu, não. Manda um abraço também para a Gislaine de Florianópolis e a Patrícia de Palhoça, que participam aqui conosco. E a gente vai seguir interagindo com você, vai mandando seu recado. Depois do intervalo a gente vai receber uma professora e também pesquisadora catarinense que vai apresentar uma pesquisa para a NASA. É isso aí, então você não perca, a entrevista vai ser muito interessante daqui a pouquinho, hein? 1h02, o meio-dia, Catarina volta já já. Hora e 4 minutos, estamos de volta.
Trabalhadores com saldo em contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, têm até a próxima segunda-feira, 31, para fazer o saque do dinheiro. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prazo não será prorrogado. Tem direito a resgatar o dinheiro os trabalhadores que pediram demissão ou foram demitidos por justa causa até 31 de dezembro de 2015. Para fazer o saque, é preciso ter em mãos carteira de trabalho e documento de identidade. E atenção você, aluno, começaram hoje as inscrições para o financiamento estudantil, o FIES, para o segundo semestre. A Camila Constantini tem mais informações. Serão ofertadas neste segundo semestre 75 mil novas vagas para diferentes cursos superiores. As inscrições começam nesta terça-feira e deve ser realizada no site do FIES. O prazo é até sexta-feira, dia 28 de julho. Poderão se candidatar alunos que comprovarem renda familiar de até 3 salários mínimos, que realizaram a prova do Enem a partir de 2010 e obtiveram no mínimo 450 pontos e não tenham zerado a redação. O resultado, voltamos ao estúdio. E nós temos o maior prazer de receber aqui a pesquisadora Simone Keller Fichter e também professora da Universidade Unisul e da Estácio de Sá, para dar uma boa notícia para vocês. Uma pesquisa feita por ela e a equipe dela teve destaque aí na NASA e agora vai ser apresentada lá, né, Simone? Exato. Eu acho que a gente tem que começar explicando. A pesquisa é sobre realidade aumentada. É preciso explicar um pouco isso para que a gente possa começar a falar sobre o assunto. Boa tarde. Isso, boa tarde, Sibeli. Boa tarde para vocês que estão assistindo. A pesquisa que vai ser apresentada, ela trata de realidade aumentada. É uma tecnologia que a gente utiliza em que quando a gente foca ou um tablet ou um celular ou, se possível, um óculos de realidade virtual, a gente visualiza, além do ambiente que nós estamos vendo, a gente vai visualizar também um objeto em 3D que é virtual. Então, a imagem que está mostrando aí é um experimento que eu fiz durante algum tempo com um aplicativo de mercado, um aplicativo francês chamado Augmented, que foi uma importante tecnologia para ser estudada. Então, quando a gente visualiza, o objetivo, o que é? Essa palestra que eu vou estar apresentando, o objetivo é treinar profissionais com máquinas, equipamentos, em que não esteja possível no momento estar se utilizando não esteja presente o equipamento. Esse que está aparecendo agora é o motor a pistão. Os créditos eu dou aí para o meu aluno Mário Sérgio Schlichten. Ele também tem feito um trabalho bem bacana, agora já é um outro aplicativo, já é um outro protótipo, com o objetivo também de que a gente trabalhe com esses objetos que fica mais barato para que você tenha, não ele realmente. Então é como se fossem diferentes etapas num aprendizado. Então essa palestra na NASA, ela volta bem especificamente como fazer treinamentos, no caso deles, para astronautas, porque eles usam realidade virtual há 30 anos já com os astronautas. E a realidade aumentada é essa que você visualiza não só o que foi feito no computador, mas eu poderia estar vendo aqui a mesa e esse motor poderia estar aqui do nosso lado, aqui na mesa. Então, seria uma forma de nós estarmos estudando. Impressionante, né? Bacana. Agora, Simone, como é que a NASA chegou até você? Como é que teve esse contato, a partir de que forma? E mais do que isso, quando teve o contato, qual foi a tua reação? Olha, isso é uma longa história. Eu já tenho 14 anos que eu pesquiso com o professor Trung. Ele era um ex-engenheiro da NASA. Certo. E na época, então, nós já apresentamos trabalhos na China, na IBM, e eu conheci a esposa dele, que na época também já trabalhava na NASA, e hoje ela é controladora de voo de espaçonaves. Uma coisa assim muito uau, né? Conversar com ela assim é o máximo. Eu só imagino. Só imagina, é muito mais, né? Então, como já tem muitos anos a nossa pesquisa, sempre tinha aquela, Simone, eu preciso te apresentar ao pessoal de Houston, eles vão gostar do teu trabalho. Mas na época era sobre comércio eletrônico e inteligência artificial nessa questão de software para isso. E então, agora, esse ano surgiu a oportunidade, ele estava organizando um evento no Chile e pediu,
Simone, você poderia nos ajudar a organizar o evento no Chile? Você vê pesquisadores do Brasil. Então eu levei pesquisadores do Brasil e fui fazer a minha apresentação, que envolvia essas tecnologias. Então eu já sabia que eu ia ser apresentada para eles, mas eu não imaginava que ia vir um convite oficial para eu fazer uma palestra lá dentro, né, para os engenheiros e convidados. Então, assim, foi tudo muito show. E a expectativa agora para a saída até lá, representando, né, o país e o nosso estado, como uma mulher pesquisadora, levando o melhor da tecnologia para capacitação, né, nas empresas lá dentro da NASA. A expectativa está sendo uma coisa assim bem bacana, porque uma das coisas que mais tem me chamado a atenção é a simpatia do nosso povo, que está curtindo, está vibrando junto comigo, pessoas que eu conheço, pessoas que eu não conheço, então nas próprias redes sociais. Isso é muito bacana, assim, então a própria sociedade está apoiando. Empresas de tecnologia também têm me dado apoio, até o Tech Solutions é uma empresa assim de ponta, de mercado, que me está dando apoio assim, na pesquisa. Isso acaba valorizando e nos dando, né, um apoio, um interesse, mesmo porque quando a gente fica dentro de uma universidade pesquisando um produto, de que adiantaria esse produto se eu não estivesse colocando no mercado algo que fosse útil para que alguém compre, para que as empresas usem. Então é nesse momento que é bom essas parcerias com empresas, além de universidades. E a Estácio de Sá e a Unisul, que é o ambiente onde essas pesquisas estão acontecendo, em diferentes pequenos projetos. Não é assim um grande projeto pronto. E é isso que eu acho que é o bacana também, que é que a gente tem vários projetos de realidade virtual e realidade aumentada. Alguns para crianças, com tablets, uma coisa social, assim, para ensinar crianças sobre a questão ambiental, sobre placas solares, como fazer energia limpa. Por outro lado, também para ensinar adultos sobre motores a reação, como é que funciona o motor a pistão. Então, aí essa aproximação com a NASA, eu tenho certeza que vai estar dando assim, mais brilho para a pesquisa, porque eu vou continuar com o Dr. Christian, que foi uma das pessoas que me convidou. Ele quer continuar a pesquisa para ver algumas coisas específicas sobre treinamento de astronautas, que a realidade virtual ainda precisa ser melhorada e tal. Então isso, sim, nossa, vai ser um prazer, porque para mim é um desafio bem grande, né? Claro que eu vou continuar na minha realidade, mas saber que essa realidade, de repente, ficou paralela com a minha, é muito bom. Simone, rapidinho, a questão de você ser uma pesquisadora, é claro, que a gente observa, se é convidada para dar uma palestra na NASA, uma situação, a gente entende que você, consequentemente, é muito bem sucedida, mas o início, né, da questão, uma competitividade no mercado homem e mulher, uma questão que é muito debatida hoje, você encontrou resistência, porque quando a gente fala pesquisador, né, o próprio nome já é no masculino, né? Então, encontrou dificuldade, não? Olha, eu particularmente, eu não tenho assim uma história, alguma... Eu acho que eu estou sempre tão focada, porque como eu dou aula, tanto na Estácio, que turmas de jogos digitais, praticamente é só rapaz. Tem uma ou outra moça. É difícil realmente no mercado na Unisul, eu tenho no curso de Sistemas de Informação, nós temos excelentes alunas, mas são poucas. Esse último semestre as turmas eram só rapazes. Então, eu não fico assim comparando, e eu estou lá, né, no meio. Então, as reuniões, esse ambiente, esse evento da NASA vai ter feito também pelo Instituto de Engenheiros Elétrica e Eletrônica. Já estou imaginando. Então, assim, diretamente eu não cheguei a perceber algum tipo de barreira ou oportunidade. Eu acho que eu estava tão focada, né, no meu... Mas acontece, sim. Eu vejo, assim, por relatos, né, de colegas, quando vejo em outras instituições que se compara os salários, os valores, esses comparativos, né? Existe isso, mas eu acho que está mudando, porque eu tenho visto até nas coordenações dos cursos, esses que eu comentei, todos, tem mulheres no comando. Então tem tido
essa movimentação. Eu espero que o mercado cada vez mais vá acreditando na mulherada, na tecnologia. Certo. A gente já tem data para essa sua ida ou ainda está sendo programada? Sim, dia 17 de agosto é a palestra principal, que vai ser essa na Discovery Room, que é uma sala bacana, que tem uma foto enorme da própria Discovery, então ela já tem todo um astral, assim, né? E que é dentro do parque da própria NASA. Essa é no dia 17. Mas já no dia anterior vai ter outras apresentações também, e eu tenho alguma reunião que eles marcaram com a equipe de realidade virtual deles. Então essa vai ser uns 2 dias antes. E mais alguns dias antes eu vou na Dropbox também fazer uma palestra lá sobre isso. Uma coisa acaba puxando a outra, já que está no Texas, mais isso, mais aquilo. Que bacana. Então tem essas, e vai ser em um dia inteiro para fazer digamos, um tour, né, para conhecer mais as instalações, e eles vão me receber lá. Então, no final das contas, são 10 dias. Eu chamei até de missão, porque acabou tendo... Eu chamei de missão porque é a palestra principal, mas aí tem a que antecede, depois tem umas... Eles pediram para que fossem também nas universidades, porque isso eu acho muito importante, acreditar nos jovens e a gente se dedicar para os jovens, abrir o espaço para eles, para responder perguntas, para mostrar. Então, por isso se estendeu mais um pouco e eu acabei chamando de a missão, né? Porque são várias palestras, reuniões, visita técnica, e enfim. Para encerrar, Simone, só gostaria de dar espaço novamente para você agradecer aos seus apoiadores, porque a gente sabe o quanto é difícil o apoio para projetos importantes. A gente tem tantos projetos importantes em universidades pelo Brasil inteiro. E o que a gente mais escuta é isso, é a dificuldade do patrocínio, do apoio, do incentivo para que o projeto avance, não fique só no papel. Exato, como eu falei, até o Tech Solutions foi muito providencial, assim, porque além dela acreditar na pesquisa, ela já era uma referência para mim como tecnologia, e como assim, você está pesquisando um novo produto, você quer colocar um protótipo no mercado e você quer que o mercado aceite porque é aquilo que o mercado está precisando, né? E a Unisul e a Estácio de Sá, que são o espaço onde a tecnologia tem crescido, a oportunidade de estar tendo, né, os alunos e o próprio governo do Estado, com as bolsas do artigo 170, 171, foi assim, um movimento muito bacana, porque eu tenho vários alunos que têm essas bolsas e eu vi que promoveu bastante a pesquisa. Podemos dizer que se não tivesse essas bolsas, as pesquisas também não estariam evoluindo. Então, acho que é um conjunto, né? Tá certo, Simone, muito obrigada pela sua participação, por contar um pouquinho dessa sua expectativa, da missão, do seu trabalho que chegou aí até a NASA. Obrigada. E parabéns mesmo por desenvolver um trabalho tão importante aqui para Santa Catarina e também para o nosso país. Muito obrigada. Simone, obrigado pela sua participação. Obrigada, Gustavo. E com o fim de julho, finaliza também a temporada de pesca da tainha. Segundo pescadores e vendedores, a safra foi boa, mas poderia ter sido melhor. Ainda tem tainha sendo capturada e ainda tem gente aproveitando para comprar enquanto ainda é safra. E a tainha é o peixe preferido do seu Manuel. Eu como manezinho, eu como qualquer tipo de peixe, né? Então assim, para mim, peixe é essencial na mesa do manezinho. Então, a tainha, claro, é a predileta. Para mim é melhor. Seja assada, frita, de qualquer forma. Para mim é ótimo. Só que ele acha que o preço deste ano está um pouco salgado. Ficou na faixa dos R$12 sem ova e de R$18 a R$20 com ova. Se mais tainha fosse pescada, a situação poderia ser diferente. Até o momento, foram cerca de 1.260 toneladas e o número deve fechar em torno de 1.300, próximo ao que foi em 2015, quando 1.311 toneladas foram pescadas. A safra da tainha nós trabalhamos com a média de 1.800 a 2.000 toneladas. Nós não alcançamos nosso objetivo, mas capturamos hoje 1.300 toneladas. Foi uma pesca razoável para boa. A pesca da tainha tem oscilado. No ano passado, por exemplo, foram 3.453 toneladas, o recorde dos últimos 40 anos. O Ministério do Meio Ambiente implantou o manejo do pescado e a cada ano são reduzidas em 20% as licenças para a pesca da tainha. A legislação em relação à pesca industrial também tem se tornado cada vez mais rígida. Os comerciantes criticam. Ficou aquela guerra, barco industrial pode pescar, barco industrial não pode pescar. Temos a frota de mais de 500 barcos, foram sorteados só 12
licença dessa burocracia, botam pessoas que não conhecem, não sabem o que é uma tainha, o que é uma corvina. Era para ser uma das maiores safras de tainha. Então o barco não pôde pescar, com isso também a praia não pega, porque a praia só vai vir peixe. Se o barco lá fora lancear ele, a tainha é um peixe assustado, ele corre para a praia, então não pega um, não pega outro. Porque tudo tem o seu tempo, o inverno é o meio da tainha. Agora, está acabando o tempo da tainha, vai entrar em chuva. Então quer dizer que tudo é uma safra. Depois entra a corvina. Então essa burocracia que eles estão botando em cima dos peixes é errado, tinha que ser liberado. Tá certo, daqui a pouco tem mais Meio-Dia Catarina, a gente vai falar sobre a primeira galeria de arte pública que foi inaugurada aqui na capital. Belo incentivo, né? Pra quem curte artes. 1h20. Daqui a pouco o Meio-Dia Catarina está de volta. Sai daí não. Dia 22, estamos de volta. A Defesa Civil declarou oficialmente situação de emergência em Palmitos e Trombudo Central, no oeste de Santa Catarina, Siderópolis e Jaguaruna, no sul do estado. A medida motivada pela chuva intensa, inundação e enxurrada que atingiram o estado no mês de junho. E a gente falou aqui, né, Gustavo, no Meio-Dia Catarina. A portaria foi publicada oficialmente nesta segunda-feira no Diário Oficial da União e tem vigência por 180 dias. Outros 36 municípios de Santa Catarina têm situação de emergência reconhecida e a gente sabe que isso ajuda em relação aos recursos, né, Gustavo? Ajuda bastante e, claro, para o município quanto antes poder se recuperar dos danos que foram causados pelo mau tempo. Muito bem, olha só, um decreto publicado nesta semana promete reduzir a burocracia em repartições públicas de todo o país. Entre as mudanças que devem facilitar a vida das pessoas está o fim da necessidade de cópias autenticadas e aquele famoso reconhecimento de firma. Vamos dar uma olhada. Para muita gente, ir ao cartório significa... Burocracia. Burocracia, sabe? Uma burocracia horrível. Uma das principais reclamações é a exigência de documentos, principalmente por órgãos públicos. Se as pessoas tiverem uma alternativa, é interessante. As pessoas devem agora sofrer menos com a burocracia dos serviços prestados pelo setor público no país. Um dos pontos de um decreto publicado nesta semana é o fim da necessidade do reconhecimento de firma e autenticação de documentos expedidos no país, como RG e CPF, para comprovar a identidade em órgãos do governo federal. Outro item modificado é que quando uma repartição pública precisar de documentos que estejam disponíveis em outro setor do governo, como comprovantes de situação em relação ao imposto de renda ou de quitação eleitoral, o próprio órgão terá que buscá-los, em vez de exigir isso do cidadão. Os órgãos vão conversar entre si e vão economizar o tempo e o dinheiro, né? Porque antes você precisava resolver um problema em um órgão que solicitava algumas informações do outro órgão, você era obrigado, o cidadão era obrigado a comparecer nesse outro órgão e retirar essa documentação para entregar. Agora não, agora os órgãos vão se conversarem e a gente vai conseguir otimizar o tempo do cidadão e reduzir esse custo. Caso o órgão encontre dificuldade para obter os documentos nas bases de dados do governo, bastará uma carta escrita e assinada pela própria pessoa para fazer a comprovação. Os cartórios não devem perder muito movimento, já que a maior parte das autenticações envolve negócios privados. E para a própria segurança jurídica, o reconhecimento de firma continuará nos documentos privados. Isso é excelente, né? E poupa bastante tempo da gente. Isso deve facilitar bastante coisa. Se funcionar, é bom. Só quem já enfrentou uma verdadeira fila de cartório, né? E aí esqueceu algum documento, ou não tirou uma cópia e precisa depois sair, tirar... Enfim, sabe que essa burocracia de fato precisava tomar um rumo e finalmente tomou. Vai agilizar a vida de muita gente, não tenho dúvida disso. É isso, tudo que for feito para diminuir a burocracia, tá bom, tá valendo. A Prefeitura de Florianópolis lançou o programa Floripa Iluminada, que vai executar melhorias na iluminação pública da cidade. O projeto deve ser concluído em novembro de 2018. Florianópolis deve ficar mais iluminado nos próximos meses. O programa Floripa Iluminada consiste na substituição de 16 mil pontos de luz em 1.500 ruas de 28 bairros. 2.800 pontos serão trocados por luminárias de LED e o restante será substituído por luminárias de alto rendimento. A decisão feita com dados técnicos de regiões que mais precisavam de melhoria na sua iluminação
tendo a certeza que todos os bairros estão sendo contemplados, vamos ter uma iluminação mais eficiente, trazendo mais conforto e segurança para a comunidade e uma diminuição do custo de manutenção de toda a estrutura pública no município. Na assinatura da ordem de serviço do programa estiveram presentes líderes comunitários de todas as regiões de Florianópolis. Os primeiros bairros a serem atendidos serão os do sul da ilha, onde o vento sul faz mais estragos e onde estão os bairros menos iluminados. Quando você investe em iluminação pública, você está tirando aquele local do ermo, da questão deserta, do abandono, evitando, por exemplo, ações de furto, assaltos, crimes de grave ameaça, muitas vezes até estupros, dando mais qualidade de vida para as pessoas, bem-estar e segurança pública no deslocamento das pessoas que fazem isso muitas vezes a pé. A previsão para a finalização do serviço é até novembro de 2018. Segundo a diretoria do consórcio, esse prazo já leva em conta possíveis atrasos por causa de mau tempo, por exemplo. Nós fizemos mais ou menos já um planejamento, levando em conta as intempéries, que se tem um levantamento estatístico de Florianópolis. Então levou-se isso em consideração para se fazer o prazo, né? Mas é claro, pequenas alterações é possível, mas sempre tendo em mente que o final é 2018 e tendo uma programação mensal de execução. E foi inaugurada na capital a primeira galeria de arte pública. São 6 obras que fazem parte de um projeto de revitalização de uma das principais ruas da capital. E o melhor, os custos do projeto foram financiados pela iniciativa privada. Quem passar pela Tenente Silveira, no centro da capital, vai perceber que os canteiros foram reformulados, novas árvores foram plantadas, mas o grande destaque são os bancos. Ao todo, 6 obras de arte, cada um com seu tema e desenvolvido por um artista plástico da região. É a primeira galeria de arte pública de Florianópolis. Nós damos uma nova característica urbanística às avenidas da cidade, realizando em parceria com a iniciativa privada, sem nenhum recurso público, permitindo, obviamente, que esses espaços sejam melhor aproveitados, através de uma arte urbana de características inovadoras e trazendo mais vida a regiões que antes se vivia apenas naquela cor cinza, sem vida. A iniciativa foi possível graças à Lei 3.255, que incentiva a implantação de obras de arte em edificações em troca de índices construtivos. Durante um ano, uma empresa de construção ficará responsável pelo espaço, que depois passará para os comerciantes locais. Todas as obras de arte foram escolhidas por uma comissão da Prefeitura de Florianópolis. A previsão é de que novos projetos semelhantes possam ser implantados em outros bairros da cidade. Nós temos uma expectativa de realização de parceria para outras vias principais em Florianópolis. É um projeto piloto que traz uma experiência de uma realização coordenado pelos profissionais do IPUF. E o nosso objetivo é poder, tendo o sucesso que já vem alcançando e a repercussão na sociedade, poder ampliar e permitir que mais empresários tenham interesse em investir nesse novo traço urbanístico da cidade. É claro, é fundamental, né? A gente sabe da necessidade de você cuidar e colorir a cidade. Agora também não se pode esquecer, e também, quem sabe, nessa mesma linha, Sibeli, poderia ser feito parceria do poder público com o setor privado na recuperação de uma série de praças, que a gente até já mostrou aqui, que estão abandonadas não só em Florianópolis, mas na grande Florianópolis. Várias cidades do estado também sofrem com isso. Por exemplo, aqui em Florianópolis, a pracinha do Balneário, né, região do qual a gente conhece muito bem, Sibeli, está ali um grande espaço e está lá largado, né, e acaba servindo de uso para outros tipos, por exemplo, consumo de droga e tudo mais, quando na verdade poderia ser muito melhor aproveitado por toda a população da região. Tá certo, fica aí a sugestão então, né, ampliar o projeto. A gente manda tanto abraço aqui, deixa eu mandar um abraço especial pro meu pai, o seu Reinaldo Fávero, e a minha família toda que tá aí em Florianópolis e estão assistindo o Meio Dia Catarina. Opa, o pessoal veio do Rio Grande do Sul então. Rio Grande do Sul, extremo oeste gaúcho, vieram lá de Uruguaiana, um abraço para todos vocês. Amanhã tem mais Meio Dia Catarina, 12h30, nós esperamos todos vocês. Até lá. Para você, uma ótima tarde de terça-feira, a gente volta amanhã, ao 12h30. Tchau, até lá.